O Conversa com o Poeta de hoje aborda um tema que é super importante para a sociedade contemporânea: a superação. E o nosso convidado se tornou, ao longo da sua vida, um dos nossos faróis. É um ativista político na luta pelos direitos das pessoas com deficiência e também, para a nossa alegria, é um artista, um ator. O Conversa com o Poeta de hoje tem a honra, a alegria de receber Jailson Ferreira. Muitíssimo obrigado por você ter vindo. Gratidão. Eu agradeço, o convite e me sinto honrado, ter essa conversa com o nosso poeta Ivan Antônio. E eu acredito que nós só temos que somar, E eu estou à disposição. Eu queria, Jailson, a gente vai falar sobre sua história com o teatro, com a arte, com essa sua luta. Mas antes de você travar uma luta coletiva pelos direitos das pessoas com deficiência, você travou uma luta de superação com você mesmo. Exatamente. Eu queria falar para todos que às vezes a gente, quando está em dificuldade, pensa muitas vezes em desistir de tudo. Para você, Jailson, como é que foi esse desafio de ser uma pessoa superativa, viajar pelo país e de repente acontece um acidente que por um momento te paralisa? Como é que foi para você isso? Olha, Gilvan, desculpa, Ivan Antônio, como eu estava te falando, a superação nunca é fácil para ninguém. E para mim também não foi fácil. Aquele jovem de 17 anos, saiu da cidade de Canguaretama, Rio Grande do Norte, para uma cidade grande como Camaçari. Eu digo grande pelo sentido dos habitantes, o número de habitantes. E aí, para vir para aquela cidade e ter um histórico melhor, um emprego melhor, um estudo melhor. E de repente, quando eu estava dando esse pontapé inicial, com 23 anos, eu tive um acidente de moto, E aí começou a vir os problemas, Eu achava que saindo do interior não ia vir os problemas, mas chegaram os problemas. Então, quando o acidente chegou, eu me vi um nada assim, até porque a gente não existia lei da inclusão hoje brasileira, que defendia nosso direito de fato, A lei da inclusão veio em 2015, Onde cada dia que passa a inclusão é reconhecida através das leis. E aí eu cheguei ao ponto de ser aquele cara que não tinha acessibilidade na cidade. Então também não tinha nada para mim. Se não tinha acessibilidade, não tinha nada para mim. Não tinha para outros que estavam chegando também. Então a dificuldade foi muito. Então eu tenho 30 anos de acidente, Então, você imagine, hoje tem tanto lei que beneficia a pessoa com deficiência, imagine lá atrás que não tinha quase nenhuma, Então nós não tínhamos transporte público, nós não tínhamos acessibilidade na cidade, Ainda existia o preconceito, das pessoas chamar você, te ver como um coitado, ver como você como um aleijado, que não sabia a forma de falar. Então, Ivan, para mim foi difícil, muito difícil, mas um incentivo das pessoas, inclusive você, Você faz parte da minha história, Me dando oportunidade, porque eu acredito que eu chamo de graça as oportunidades que surgem na nossa vida. Então eu abracei a oportunidade e graças a Deus eu fiz esse trabalho que está sendo reconhecido não só em Camaçari, mas em outra cidade. Uma das coisas que mais me encantou e que encantou todo o elenco do espetáculo que você participou conosco, aliás, 2 espetáculos, o Sanatório para Freud e A Caminho da Ternura. Isso. Porque você nunca tinha feito teatro antes, E aí, a partir do momento que você se insere nesse contexto do fazer teatral
e de participar de uma grande companhia de teatro, muitos, quando conquistam isso, fica com essa conquista para si. E eu lembro da sua alegria de fazer teatro com a gente e da nossa, porque quando você fala com muita gentileza, com muita humildade, que agradece essa oportunidade que você teve comigo e com a companhia, eu digo que foi uma troca, né? E te agradeço com muita humildade, porque talvez eu tenha aprendido mais com você do que você comigo. E um desses aprendizados é que eu lembro que num dos ensaios, quando nós começamos, eu olhei assim a plateia, que tem algumas pessoas que eu convidava para assistir os ensaios, tinha uns 4 ou 5 cadeirantes que você tinha convidado, e eram pessoas assim como você, que nunca tinham participado de uma peça de teatro, alguns sequer tinham assistido, né? E então eu que agradeço muitíssimo. Eu fico feliz, Ivan, pelas suas palavras. E assim, ó, eu acho que existe 2 tipos de vaidade. Uma vaidade é você querer ser o cara, né? E a outra vaidade é você se cuidar. Eu nunca quero essa vaidade de ser o cara, de ser o centro de nada. Então eu acho assim, eu acho que nós estamos na vida para a gente compartilhar. E foi isso que eu fiz, convidei meus amigos, né, cadeirantes com deficiência, para inserir também dentro do teatro, sabe? Então, se eu tive uma oportunidade, por que não dar oportunidade a outras pessoas também? Então, aquele foi o pontapé inicial. Mas, para mim, foi muito maior do que o pontapé inicial, porque eu estava saindo da superação, do sofrimento, né? Eu estava saindo daquele momento difícil, onde eu tive a oportunidade. Então, esse pontapé inicial, através de você me inserir no teatro, ele me deu força de vontade, né? Ele me deu uma visão ampla, que eu poderia ser alguém melhor do que eu estava naquele momento. Então, eu continuo dizendo, Ivan, eu continuo dizendo, sendo bem claro, que você faz parte da minha história. Gratidão. Gratidão. Eu lembro que principalmente o espetáculo Sanatório para Freud, que a gente trabalhava com muita poesia, né? Então, com autores diversos, né? Allen Ginsberg. Isso. Né? Lord Byron, Whitman, né? E alguns dos atores, né, que estavam no elenco, não tinha sequer lido, né? Texto, né? Não sabia quem era Drummond, isso. Né? Paulo Leminski, Ferreira Goulart, né? E tinha alguns que não sabiam nem ler, né? Assim. Exatamente. E para mim foi uma alegria, porque compartilhar essa literatura com essas pessoas, né, era mostrar um novo caminho, né? Mostrar um novo caminho. E como eu disse, foi uma troca, porque assim, eu como diretor, mostrava um novo caminho e aprendia de volta um novo caminho. Então, é só gratidão, querido. Eu me lembro bem, Gilvan, Ivan, que você me perguntou se eu memorizava, né, as palavras, né, o texto. Aí eu falei, até brinquei, eu falei, rapaz, quando eu estudava, eu memorizava, né? E aí quando você chegou com aquela folha grandona, né, eu falei, cara, eu vou pra onde? Mas, como eu te falei, eu peguei aquela oportunidade, né, que eu chamo de graça. Eu acho que passa graça para todas as pessoas, todo ser humano, e a gente tem que pegar aquela graça e segurar, porque a graça passa para outros também. Então eu peguei essa graça e, graças a Deus, eu me inseri num teatro e agradeço muito a você, Ivan. Jailson, uma noite você sai com amigos para tomar uma cervejinha, para ver a namorada, e no outro dia você se depara no hospital com a notícia do médico: a partir de hoje você não anda mais. Momento difícil. Você joga bola,
você dançar, né? Naquela época tinha um forrozinho, discoteca, né? E de repente você tem um acidente, eu fiquei 13 dias em coma, né? Esses 13 dias, para mim, eu nasci no dia 16 de setembro, mas para mim eu nasci agora, para mim eu nasci dia 3 de setembro, porque 13 dias eu não me lembro, né? E aí quando você acorda do coma, aí você olha assim e fala, poxa, foi um acidente, sabe? E naquele momento você vê a dificuldade. Como a gente não tem informação, eu não tinha informação, eu fui saber depois que eu ia ficar numa cadeira de roda, né? E naquele momento, quando eu soube que eu ia ficar numa cadeira de roda, eu falei, cara, o que vai ser de mim, né? Eu saí do interior atrás de um futuro e meu futuro está sendo interrompido, né? Então, aquele olhar, aquele pensar começou a transformar na minha mente. Mas eu sempre fui um cara, Ivan, que eu sempre lutei contra a deficiência. Porque às vezes a gente pensa que não tem deficiência e tem, né? De você estar numa família humilde, de você não se alimentar bem, né? Tem uma deficiência que a gente às vezes não percebe, né? Exatamente. E a gente só vai perceber aquela deficiência de fato quando você está passando por ela. Mas eu não baixei a cabeça, como eu te falei, veio a oportunidade, né? Depois eu comecei a lutar, né? Estudar o que era deficiência, estudar, olhar o que era a lesão medular, que foi o meu caso, né? Porque eu fiquei numa cadeira de roda. E aí eu comecei, entrei do Atleta Esporte Paralímpico, que foi outra oportunidade que eu tive aqui na Casa do Saber, né? Quando eu olhei, eu estava no Norte e Nordeste também competindo, né? Além do teatro. Aí teve um dia, Ivan, que eu falei, cara, eu estou numa cadeira de roda, por que não botar em primeiro lugar defender as pessoas com deficiência? Aí eu fazia pergunta para mim, por que você quer defender a pessoa com deficiência? Porque eu sou deficiente. E outras pessoas vão vir deficientes, entendeu? Eu fiquei deficiente e outras pessoas vão ficar deficientes. E aí começou, né, a uma pesquisa. Eu conversei com o Elton Brito, que tinha... um alô, Elton. É um prazer estar falando de você. Você faz parte da minha história também. E a gente conversar, ele tinha saído de um acidente de mergulho, tetraplégico, e eu paraplégico. E a gente começou a conversar e surgiu a união de dois amigos, a UDEC, a União dos Deficientes de Camaçari. Então, graças a Deus, as coisas começaram a melhorar, porque a gente estava defendendo o nosso direito. Eu acho que você que está assistindo agora essa entrevista deve estar se perguntando o que é que eu posso fazer para contribuir com a ajudando essas pessoas que hoje, não como o Jailson, que é detentor de um saber, né, de tantas informações a respeito dos direitos, né, que se pode adquirir. Mas algumas pessoas estão em casa agora, algumas não sabem dos seus direitos e outras não têm força, exato, mesmo sabendo, para ir buscá-los, né? A primeira coisa é: não tenha preconceito. Não veja essas pessoas como coitadinhas, porque não são. Primeira coisa. Você falou tudo, Ivan. Você falou tudo. O preconceito, ele é uma coisa ruim, ele é uma coisa má, tá? E quando a gente se aceita, a gente começa a ser feliz. Eu comecei a ser feliz, Ivan, no dia que eu me aceitei ser cadeirante. É tanto que na rede social eu sou conhecido como Jailson Cadeirante. E eu tenho muito orgulho de ser cadeirante. E eu digo no meu Instagram, fala que quem tem preconceito, fique distante de mim. Não precisa nem me seguir, porque eu luto contra o preconceito. Então, a família tem que ter um olhar diferenciado para a pessoa com deficiência. Porque quem mais nos ajuda, quem nos dá mais estrutura, é a família. Então, se a gente não tem estrutura, um olhar carinhoso da família, né? E a gente vai para onde? Então, quando surge pessoa assim como você, entre outros,
eu tenho um prazer de dizer aqui, eu tenho muitos amigos. Tem gente que fala, não, eu tenho poucos amigos. Eu tenho muitos amigos que me deram esse apoio que você me deu, né, que faz parte da minha história. Eu acho que nós, pessoa com deficiência, ele só começa a ser feliz, como eu já falei, se ele se aceitar. Se eu sou visual, eu aceito que eu sou visual. O que é que o visual pode fazer? Ele vai saber o que pode fazer. Eu, cadeirante, eu sei qual é o meu limite. Então, eu só comecei a ser feliz a partir do aceitamento, entendeu? Eu acho que uma outra coisa também, além do preconceito, é você se colocar no lugar do outro. Isso. Eu lembro que na nossa peça de teatro tinha uma menina, que quem não é aqui de Camaçari, na Bahia, nossa cidade é uma cidade riquíssima, porque são 4 cidades dentro da mesma cidade. Nós temos 52 quilômetros de praia, isso, né, de orla marítima. Nós temos uma zona rural belíssima. Nós temos o polo petroquímico, não é? Que é um pool de multinacionais. E nós temos aqui o centro da cidade, né? Com a cultura vasta, né? Tanto certeza. Aqui como no litoral, como na zona rural, enfim. E tinha uma das meninas, que eu não lembro o nome, Liu, que é uma menina maravilhosa. Abraço, Liu. Um talento, um beijo no seu coração, querida Liu, uma atriz, né? E ela morava na zona rural, aqui da cidade. Portanto, a uma hora daqui do teatro. E era uma dificuldade para ela vir para o ensaio, porque às vezes a gente ensaiava à noite e terminava tarde. Exatamente. Né? Então a gente tinha que fazer como diz aqui na Bahia, uma vaquinha, né? Se cotizar entre os atores, enfim, cada um dava um pouquinho para poder pagar um táxi para ela ir embora, porque muitas vezes ela pegava o último ônibus e quando ela dava a mão, que o motorista via que ela era uma cadeirante, não parava. Então, cara, se coloque no lugar do outro. O que é que você sentiria, você, depois de um dia de trabalho, mais uma parte da noite ensaiando um espetáculo, para mostrar para a sua cidade o quanto você é capaz, você é muito cansada, ir para casa, para tomar um banho, jantar, descansar, para no outro dia outra labuta, e passa um ônibus, às vezes vazio, e não para você. E a gente que defende a deficiência, né, Ivan? Eu vi você emocionado, porque é de se emocionar mesmo, porque quantos motoristas, né? Ele só se coloca no lugar de motorista. Ele acha que a profissão dele é só dirigir o carro dele, né? O ônibus dele. Mas não tem, né? Não tem a sabedoria de saber que nós somos um conjunto de pessoas. Nós somos pessoas iguais, né? Meu dinheiro, o dinheiro da pessoa com deficiência, é igual ao seu que vai no supermercado. É igual ao seu que vai no shopping. Além do dinheiro, o coração. O coração, exatamente, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer isso mudar. Não só em Camaçari, mas a nível mundial, como já está acontecendo isso. E também parou de acontecer muito isso, num sentido, porque existiu as leis, né? Veio a lei da inclusão em 2015, né? Então, hoje qualquer coisa já é um pontapé para a pessoa entrar na justiça, para ser indenizado, sabe? Para algumas coisas. Então, eles estão descobrindo que ele não pode fazer isso. Mas eles tinham que fazer isso através do coração, do ser humano. Então, eu acho isso acontece ainda, entendeu? Isso aí acontece constante e a gente fica muito triste com esses exemplos de motoristas, de cobradores, sabe? Do transporte público no mundo. Eu queria fazer aqui uma observação. Eu já falei dessas pessoas, né, que às vezes não são tão mais, elas são ingênuas. Elas não entendem que, como você disse, estamos todos conectados. Mas eu queria falar de você, motorista que vai no seu carro
né? Final do dia, final da noite, cansado. E aí você vê uma cadeirante, uma pessoa com deficiência visual, mas principalmente uma pessoa cadeirante, lá na frente, e você de longe, você já vai parando. Você já vai fazendo que aquela pessoa perceba que ali naquele volante tem um ser humano conectado com a gentileza, conectada com o amor, com a beleza, com o belo, com o divino. Então eu vou dedicar esse programa de hoje para você motorista, para você cobrador, que às vezes percebe e já fala para o motorista: olha, temos que parar. Então é para você esse programa de hoje. Eu queria te agradecer, muitíssimo obrigado por você ter vindo. Você é um farol para todos nós, como eu disse. E queria agradecer à Prefeitura Municipal de Camaçari, em especial à Secretaria da Cultura, por essa oportunidade que vocês estão me concedendo de ser útil à minha cidade, ao meu país, através do Conversa com o Poeta. Muito obrigado à TV Camaçari Cultura, a Secult, aos meninos aqui da produção, com toda a sua gentileza, com todo o carinho. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu tenho que agradecer também, né, a todas as pessoas envolvidas, vamos dizer assim, né, e dizer que a gente está na terra, né, para dar mão aos outros, sabe? Dar mão em dificuldades, sabe? Em problemas, sabe? Porque é nesse momento que a gente gosta de receber estrutura, né? Então eu agradeço, Ivan, pelo convite. Muitíssimo obrigado, né? E é uma honra, né, estar falando com um poeta de fato de Camaçari. Só gratidão. Gratidão, querido. Conversa com o Poeta volta daqui a pouquinho. Receita de Ano Novo de Carlos Drummond de Andrade. Para você ganhar um belíssimo Ano Novo da cor do arco-íris, ou melhor, da cor da sua paz. Ano Novo sem comparação por outro tempo já vivido, mal vivido, talvez, ou bem sentido. Para você ganhar um Ano Novo, não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo de sementinhas do VAC, novo espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se trabalha, se estuda. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra fubuia, não precisa emitir nem receber mensagem. As plantas recebem mensagem, passa um telegrama, passa e-mail, manda carta. Não precisa chorar de arrependimento pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que a partir de janeiro as coisas mudam. E seja tudo só claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações. Direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Para você ganhar um ano novo que mereça esse nome, você, meu caro, tem de sabê-lo, tem de fazê-lo. Eu sei que não é fácil, mas tente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Ele recita poesia como se estivesse contando uma história, como se estivesse orando.
para o mundo e para ele mesmo. Ele é um contador de história, ele é um artista, um ator, é um dos símbolos da nossa cidade, da velha e nova Camaçari. O Conversa com o Poeta de hoje tem a honra, tem a alegria de receber uma das figuras ilustres desse município, a memória. Há aproximadamente 50 anos de zelo, de acolhimento à poesia, à música dos grandes mestres da cultura popular, à literatura. Ele é um intelectual e sou seu fã. É uma das pessoas que mais me empolga, que mais me emociona pela sua devoção à cultura e à literatura. Eu tenho a honra, a alegria de receber nesse momento meu querido amigo, esse artista grandioso, Humberto Magno. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Conversa com o Poeta. Prazer é todo meu, renovado as considerações. É um prazer muito grande e uma oportunidade também de estar perto de Camaçari e da cultura de Camaçari. Humberto, você chegou nessa cidade ainda menino. Você tinha 5, 6 anos de idade. Tinha exatamente uns 6 anos. 6 anos. Como é que você, com esse olhar de criança, esse olhar de menino, como que era Camaçari quando aqui você chegou? Quando eu cheguei a Camaçari, foi através da estrada de rodagem, que meu pai era vendedor no ramo de aguardente, chamava Aguardente Ibiriba, que era o único caminhão que transportava, fazia distribuição da bebida em Camaçari. Então, o único caminho que tinha era a estrada Bahia-Feira, vindo de Simões Filho, atravessando por Camaçari até São Sebastião, até chegar em Feira de Santana. Essa 324 surgiu no início dos anos 60. Né? Então, Camaçari, o ponto de referência era o trem. Inclusive, eu nem alcancei mais a Maria Fumaça. Quando eu me entendi como gente, a Maria Fumaça já tinha saído daqui. Né? Já apareceu as máquinas a diesel, a locomotiva a diesel. E aqui, por exemplo, aqui nós estamos no bairro da Bomba. Por que a Bomba? Porque na beira do rio tinha a bomba d'água que levava a água para a locomotiva, para fazer a combustão. Viu? Então, o bairro da Bomba por isso. Por que Lama Preta? Por exemplo, você abordou uma coisa muito bacana. Por exemplo, a Bomba, você está falando, tem um bairro aqui em Camaçari chamado Lama Preta. Por que Lama Preta? Porque a argila dessa região, do dono da fazenda, não era lama propriamente preta, era acinzentada, onde tiravam a argila para fazer, tinha cerâmicas lá nesse lugar. Então, lama preta porque acharam que a lama tinha que ser preta e não cinza. E aí era o nome de uma fazenda. Fazenda Lama Preta, que ali do fundo ali da Coronel Tamarino, Moreira César, até chegar lá na Cerâmica Santa Maria, Bloco Forte, Belano lá, Apoti. Então ali era uma fazenda Lama Preta, de um pessoal que veio lá da região daqui da Bahia, viu? Chamado de Gá Simões. Que eu tinha falado antes que Camaçari, que é uma cidade, uma das mais importantes da América Latina, riquíssima, porque nós temos 4 cidades dentro da mesma cidade, né? Em uma zona rural fantástica. Nós temos aqui também, dentro de Camaçari, um povoado chamado Parafuso, que é onde se encontra uma grande referência da cultura popular, samba de roda,
boi de parafuso, né? Por que o nome Parafuso? A princípio, Parafuso é como se fosse a capital de Camaçari, aqui não tinha nada. Em Parafuso tinha atividade cultural, tinha time de bola, viu? Chamava o Arauto de Parafuso, que Eduardo fundou. Por que Parafuso? Porque em Parafuso era onde era o depósito das ferragens do trem. Aqueles parafusos, a gente chamava dog, que era menino, brincava com aquilo, queria jogado fora da linha do trem, parecendo um martelo para sustentar a linha. Então, em Parafuso, tinha o depósito de parafusos para sustentar a linha do trem. E a linha do trem ia daqui até Alagoinhas. E aí, Parafuso era por isso, que lá era o depósito de parafuso. Tem mais algum bairro assim que tem uma história, um nome especial que você queira abordar? O 46, por exemplo, que ali em 46 era o quilômetro 46, vindo de Salvador, era exatamente o quilômetro 46 era ali. Né? Era o ponto de 46 quilômetros saindo de calçada até chegar ali. Então é por isso que aqui é o bairro 46. Eu estou te perguntando isso, primeiro para aprender e depois para informar a todos que estão nos assistindo e também para fazer uma homenagem. Primeiro a você, eu trago ao Conversa com Poeta as pessoas que amo e as pessoas que podem, que já contribuem com a história dessa cidade e às vezes são pessoas esquecidas pelo próprio município, né? E eu tenho por você eu sou muito fã seu, porque há um Humberto nessa cidade, que trafega nessa cidade, que carrega em si, na sua mochila, sempre a poesia, a música, carrega o buli-buli, carrega os sambas de roda, as histórias da cidade. Então, são duas homenagens que eu queria fazer. Uma a você, em especial. Outra a um intelectual que passou por essa cidade também, que foi muito importante para a literatura, não apenas da cidade, mas para a literatura da Bahia e também do Brasil. E para mim, inclusive, porque o primeiro poema que eu publiquei foi através da sua editora, Folha do Subúrbio. E você trabalhou muito tempo com ele. Queria aqui fazer uma homenagem através de você, com a sua permissão, a um dos grandes intelectuais que passou por essa cidade, um grande poeta e uma pessoa que influenciou a todos nós a publicar, foi Eduardo Cavalcante Silva. A todos vocês da família desse poeta, desse intelectual, minha gratidão e gratidão desse município a esse historiador e essa figura lendária que passou aqui. E que você trabalhou com ele, seu Eduardo. Por que Folha do Subúrbio? Porque quando ele se descobriu como uma pessoa que gostava de cultura e de arte, lá, ainda jovem, ele foi morar no Lobato. Ele, mais 12 irmãos, uma irmã e a mãe dele, que era viúva, uma pombinha. Então ele descobriu que o jornal dele tinha que chamar-se Folha do Subúrbio, porque era o jornal do subúrbio. Folha Suburbana, depois Folha do Subúrbio. E aí ele fez concurso fez uma prova lá para ganhar a cadeira de tabelião. O tabelião daqui era um alfaiate, e aí ia no cartório fazer não sei o quê, viu? Que chama... Então, e aí ele adquiriu esse emprego e tentou conduzir essa cidade para o setor cultural, fundou clubes aqui, o Clube Social, que hoje tem um nome social, chama Clube Social e Cultural de Camaçari, onde vai ser feito ali o museu da linha do trem, viu? Tudo isso foi idealizado por Eduardo, viu? Que ele era muito incompreendido, porque ele também era incompreensível. Ele era contra todos os políticos que apareciam aqui. Né? Ele era o homem do contra. Né? Então, quando queriam botar ele em situação apertada, diziam que ele era contra tudo. Né? Ele era o homem do contra. Eu lembro. Então,
Assim, foi conduzir a Folha do Subúrbio até mais de 70 anos ele trabalhou esse jornal, que tinha uma página só de poesia, viu? E a cultura do jornal, ele absorvia aquelas reportagens sobre o United States of America, Tio Sam, aquelas coisas, que o pessoal daqui, tinha os comunistas aqui, que trabalhavam em cima dele, dizendo que ia até matá-lo, porque estava falando da cultura do além-mar, da cultura norte-americana, que não interessava a quem estava aqui naquela época. Mas ele não era contra só comunista, não, ele era contra todo mundo. Ele era contra o contra, ele era contra até ele mesmo. Não, e era muito generoso, porque eu lembro, como hoje, quando eu cheguei na editora dele, eu não tinha dinheiro para comprar jornal, então ele tinha... que era o jornal, né? É uma banca de revista. Tem a Folha do Subúrbio, que era o jornal. Então eu esperava sair o jornal dele, que ele deixava nas lojas, enfim. Então quando as pessoas liam e descartavam, eu pegava na rua que eu adorava ler, né, o que ele publicava, porque ele pegava poesia de autores de vários cantos do Brasil e publicava, né? E era a minha oportunidade de ler, porque eu não tinha dinheiro para comprar livros. E eu lembro que eu vi um poeta jovem nesse jornal dele. Eu falei, eu vou lá, eu vou pedir para ele publicar meu livro. E aí, quando eu cheguei lá, ele estava muito ocupado, né? Depois, finalmente, ele me atendeu. Eu falei, seu Eduardo, eu sou um poeta aqui da cidade. E já levei uma pasta, aquelas pastas pretas cheias de plástico, né? Aí já mostrei a ele, eu queria que o senhor publicasse meu livro. Aí ele falou, mas você vai ter que pagar. Eu falei, pagar? Ele assim, você não sabia? Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro. E assim, só tem que perceber que eu era muito arrogante, como todo jovem, né? Depois você descobre com o tempo que a arrogância é uma besteira. Que não leva a nada. Que não leva a nada. Mas eu era uma criança, tinha 17 anos, 18 anos. Continuei sendo arrogante ainda por mais tempo. Mas o divino e tantos amigos como Mestre Bulibuli, Silene Guedes, Mestre Enoque, Mestre Humberto Magno, me mostraram que arrogância, que poder, é uma bobagem. Tudo passa. Ainda bem que eu acordei para isso. Se você não acordou ainda, é uma pena. E dá tempo. Então eu lembro que eu falei, pelo que eu escrevia, que eu achava que era muito interessante, e eu escrevia muita bobagem, inclusive eu achava que ele tinha que publicar. E eu fiquei zangado quando ele disse que não ia publicar. Eu disse, não, você tem que pagar. E eu peguei minha pasta, saí, tinha deixado umas 4, 5 poesias lá com ele, e saí para casa super irritado, né? Uma semana depois, como eu falei, eu buscava, né, depois que as pessoas liam o jornal, em alguns lugares que eram descartados esses jornais, né, e passava nas lojas para ver se tinha um desses jornais lá, e achei a edição atual da revista, desse jornal. Aí, folheando, quando eu olho, o Homem da Flauta, Ivan Antônio, na época, Ivanildo Antônio, era o meu poema. Meu Deus, ele publicou meu poema. E aí foi uma alegria, porque eu estudava aqui no Colégio Cantuária e era muito amigo de um dos professores, que é um mestre também, Hélio Castilho. Na época não era xerox, era mimeógrafo, né? Rodou muitas cópias, eu saí distribuindo para as pessoas. Então, muita gratidão, Eduardo Cavalcante e Silva. Muito obrigado por você ter publicado o meu primeiro poema. Gratidão. Para você ver o que era a poesia naquela época, por exemplo, Eduardo era amicíssimo do avô de Raul Seixas, que era Raul Seixas também. Uhum. Que ele tinha um negócio em Salvador de sapatos, lá, e inventaram fazer um loteamento aí em Guerra d'Ávila. Então,
Eduardo, na época, dizia, isso é uma maluquice, isso não existe uma poesia dessa, viu? E, no entanto, um camarada que hoje é considerado um gênio da literatura. Para Eduardo, aquilo ali não valia mais nada mesmo. Não, era coisa de maluco. Ele contava essas histórias, né? Falando sobre Raul Seixas, né? Ele falava, isso aí não é poesia, era coisa não vale nada. De doido, aquilo ali não existia. Viu? E hoje, tanto a música do Raul, né? Como Paulo Coelho é o autor mais lido do mundo, né? É o escritor mais lido do mundo. Agora, primeiro, essa sua convivência com a literatura, com o mundo literário, mas também com o mundo dos direitos, porque ele era tabelião, não é? Trabalhava com escritura. Com escrituras, essas coisas. Com esse, da parte legal da coisa. E aí, mas assim, você tem uma paixão hoje, que essa é que me atrai tanto e que tanto me emociona e que me deixa cada dia que passa mais seu fã, eu sou um aprendiz seu, que é esse encantamento pela poesia, pela música, pela cultura popular, pelo teatro. Você também é um ator, um grande ator. De onde vem esse... Quando você acolheu a cultura como um instrumento, como um elemento fundamental para a sua vida? Quando a pessoa... Uma criança, quando se entende como gente, ele sabe que ele pertence a um mundo. Então ele vai descobrindo onde está esse mundo. Viu? Por que eu, com 4 anos de idade, vim em Salvador, meu pai morava em Paripe, e eu vi um pessoal dentro de um carro, em cima de um caminhão, dizendo poesia, falando poesia de Tabaréu, e nunca me esqueci disso. Viu? Aí eu já achei aquilo interessante. E daí, lá vem, quando cheguei em Camaçari, no tempo do ginásio, aí me descobriram que eu podia fazer eu podia ser o Lobo Mal do Chapeuzinho Vermelho, e depois fiz outras peças. Depois até Rei Momo eu fui, com toda a magreza e tudo. Viu? Então, discurso para a formatura do curso primário, depois no ginásio, viu? E depois no contabilidade. Tudo isso eu fazia com tanta naturalidade que eu não sei. Né? Alto-falante, eu tinha uns 7 anos, morava aqui perto, aqui onde a gente está hoje, aqui agora, do outro lado ali da rua. E aí, minha mãe dizendo, o Humberto está lá no alto-falante cantando. E eu cantando. Olha que maravilha. No programa de calouro. Flamengo joga amanhã, eu vou para lá. E coisa e tal. Meu pai me ensinava coisa de Vicente Celestino. E eu cantava parecendo que era a gente que estava falando Vicente Celestino. Você participou de uma companhia emblemática da cidade, né, com um dos grupos mais importantes da cidade de Camaçari, que foi o TAC. O Teatro Amador de Camaçari. Amador de Camaçari, dirigido por 2 grandes mestres, né? A Silene Guedes, nossa mestra maior do teatro de Camaçari, um dos grandes artistas e diretores, atores brasileiros, que foi o Alberto Martins, que a gente tem a honra, a alegria, né, de estar gravando esse programa hoje no Teatro Alberto Martins, né, que dá nome a esse grande diretor, fundador, ao lado de Silene Guedes, do Teatro Amador de Camaçari. Como é que foi a entrada para o TAC? Olha, Alberto Martins era amigo nosso ali da Clebar. Ele era um camarada que gostava de cachaça e de cigarro e de tudo que era assim. Que ele se divertia, que ele achava que divertia, né? Então, na época, eles tinham montado o Vaso Suspirado, uma comédia de costume de Francisco Pereira da Silva, onde conta a história de uma dupla de mulheres que chamam Beata. Beata não tem nada a ver com esse nome, mas que foram tomaram conta de um padre velho. E meu irmão fazia esse padre. E aí, um dia, conversando com o Alberto nos botecos da vida, tomando uma cerveja. Também tomava cachaçinha.
E a cachaça, cerveja e tudo, viu? E aí eu disse, aquela peça, vem cá, eu vou fazer. Se você vai fazer mesmo, eu vou, sim. Eu tinha mais de 40 anos, já nunca tinha subido num palco, gostava de teatro, frequentava como espectador, tinha uma peça bonita, eu fui, e aí no Rio de Janeiro eu assistia concerto no Teatro Nacional, e aí havia coisa muito bonita, e sempre gostei de... Eu disse, não, eu vou fazer, aí peguei e segurei o vaso suspirado, e pronto, a gente levou, e participou de outros, depois entrei num grupo em Salvador, e por aí vai, tem muita coisa. Mas no TAG você viajou para vários lugares, você foi para Juazeiro da Bahia, Sobradinho, você foi para o Rio, Paulo Afonso. Você chegou para Brasília também? Hein? Você foi para Brasília naquela época do festival? Não, nessa época que meu irmão que estava no TAC, Silvio. Eu nem chegava perto disso. Eu mal vinha assistir com minha filha nos braços, pequenininha. Eu me achava interessante, eu vinha para o teatro assistir Era o Silvio na época exato. Um abraço, Silvio. Silvio é outro grande ator aqui da cidade, irmão de Humberto. E aí foi por aí, começou assim, viu? Eu sempre gostei da arte e da cultura. Agora, eu vou me lembrar aqui de um poema de Eduardo, viu? Que eu sempre tenho a oportunidade, eu chamo Soneto de Maio. Eu tive a oportunidade de recitar no sepultamento de sua senhora mãe. Né? Então, o Soneto de Maio é um poema muito sugestivo, que diz assim: se eu encontrasse braços de veludo e mãos que fosse feita de arminho, boca que apesar de dizer tudo, só dissesse palavras de carinho, olhos bons que tivesse a virtude de me guiar ao mais intricado caminho, farol que ao destino assim tão rude levasse ao paraíso, ao doce ninho. Se tudo isso na mulher que adoro encontrasse nas horas que choro, para que jamais assim meus olhos banhem, seria o homem mais feliz do mundo. Só a ela daria amor profundo. Ela seria igual à minha mãe. No dia que minha mãe faleceu, uma das primeiras pessoas, aliás, tem grandes amigos nessa cidade. Jurandir Luz, que é um irmão, um amigo, irmão. Paulinho, De Vieira, tantos. Mas você foi um dos que eu pensei logo em convidar, em partilhar comigo em partilhar essa dor que estava comigo. E eu lembro que no cemitério, enquanto algumas pessoas, as mais religiosas, oravam, eu passei a palavra para você e você restou esse poema. Sou tão grato a você, meu amigo, tão grato. Essa semana eu pensei tanto na minha mãe, porque eu perdi 3 pessoas, assim, com muita brevidade, que eu amava demais, que amo demais. Perdi primeiro minha mãe para o câncer, depois, em seguida, minha melhor amiga, que era minha irmã, jovem, aos 48 anos, e agora há pouco, meu pai. E você é sempre presente. A amizade é uma coisa sagrada. A amizade é o maior patrimônio. Que eu converso com o poeta de hoje, solidifiquem no coração das pessoas que ame seus amigos. Ame, valorize seus amigos.
E estou falando isso muito emocionado para dizer também, em especial, que nesse momento a sociedade contemporânea, o planeta, está passando por um momento muito difícil. Estamos perdendo pessoas a todos os instantes. Aquelas que partem para nunca mais voltar, que viram estrelas, como a minha mãe, e agora está habitando outra existência ao lado do divino. E perdemos pessoas também que continuam aqui por causa de um momento tão cruel, tão perverso, que essa disputa política tão nojenta, dessa disputa política tão nojenta. Estamos passando por um momento que cientistas e doutores criam vacinas para nos curar, e que os ignorantes, e que muitas pessoas que talvez nem leem, negam. E fazem disso a sua política, que é seguida por aqueles que às vezes não é por maldade, mas por seguir os seus líderes às cegas e morrem. Então é um momento que nós temos que estarmos juntos todos, independente das suas vaidades, das suas carreiras, um dando a mão ao outro, porque ao lado da sua casa hoje tem uma pessoa infectada, sem respirar, enferma, e às vezes está ao seu lado e você não sabe. Nós temos às vezes uma pessoa, uma criança, um adolescente que está cortando com a gilete os seus próprios punhos, por ser violentada, às vezes dentro da própria família, por alguém muito próximo. E a gente não observa a tristeza daquele adolescente. Às vezes um menino gay, e essa política homofóbica perversa, que mata pelo preconceito. Então esse é o momento. Chega de armas, inclusive. Quando eu povoo esse palco aqui de livros, é que eu cansei de fazer política falando sobre nomes. Eu falo sobre ideias, sobre pássaros, sobre os encantados. Cansei também de ficar dando explicação. Isso diz tudo. Isso diz tudo. Isso diz porque eu não morri quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, quando me tornei adulto, e nas minhas aflições, todos aqui, músicos, poetas, do mundo e de Camaçari, me fizeram e me fazem companhia e não me deixam morrer. E você, meu querido? Queria muito, muito te agradecer por esse momento que vai se eternizar, que é o momento da sua presença, não o meu momento. Quem sou eu em relação a você? Mas o momento que você esteve aqui no Conversa com o Poeta. Eu queria terminar essa sua participação com um outro poema que você pudesse nos blindar. Vou me lembrar aqui de Bully, porque você disse que quando ele disse que trouxesse ele aqui, que a gente ia conversar, né? Então, Bully, eu me lembro sempre que quando ele liga para mim, eu digo alto lá, não estica demais que a corda tora.
O original desses versos, a Secretaria de Cultura era ali, onde era o Bajacé, ali perto da estação do trem, viu? E até hoje eu classifiquei e me entreguei a Bulho para ele guardar, viu? Alto lá, ele fez esses versos homenageando aqueles que chamam do puxa-saco de político. Não estique demais, se acorda tora. Se eu disser que seu burro vai morrer, você vem da cangalha e o jogue fora. Alto lá, não estique demais, se acorda tora. Se eu disser que seu burro vai morrer, você vem da cangalha ou jogue fora. Quando ele chegou, eu disse assim: não estique demais, que tem problema. Sou caboclo, vezeiro no sistema, e puxar corda demais é muito ruim. Nesse mundo, só Cristo manda em mim. Fora ele chegando, eu mando embora. Descobri a mansão onde a sorte mora. Não é prefeitura, não. Vejo cedo o que vai acontecer. Se eu disser que o seu burro vai morrer, você venda a cangalha ou jogue fora. Se eu comer coisa ruim, é uma vez só. Se eu bater em safado é para matar. Se eu pegar no machado é para cortar. Se eu chamar sanfoneiro é para forró. Se eu bater no moleque é de cipó. Se eu furar um cavalo é de espora. Se eu olhar para um relógio é na hora. E se eu disser faça isso é para fazer. E se eu disser que seu burro vai morrer, você venda a cangalha ou jogue fora. Buli, buli. Mestre Buli Buli, beijo. Vida eterna, Buli Buli. Gratidão, querido. Conversa com o poeta volta daqui a pouquinho. Com o nosso querido mestre Esquerdinha da Gaita. Eu só queria fazer o seguinte, viu? Eu me lembrei aqui de uma frase de Drummond que diz em inglês diz assim: Dream is easy because difficult is fag for dream. O que é que Drummond quis dizer com isso? Sonhar é fácil, difícil é lutar pelo sonho, como meu amigo Ferreira. Jair Ferreira. Quem conhece essa frase? Gratidão, querido. Conversa com o poeta, volta já.
Camaçari é a cidade dos seus encantos e dos seus cantos. Aqui, memória, cultura. Nessa cidade, figuras ilustres já estiveram aqui e algumas permanecem aqui. Mas só para lembrar, Janis Joplin, que esteve em Arembepe, Novos Baianos, Gilberto Gil, Cazuza, Ney Matogrosso, Luiz Gonzaga, nosso rei do Baião, esteve aqui em Camaçari. Uma figura lendária, querido amigo, um mestre, que também passou como um cometa por esse planeta e tivemos a honra de recebê-lo aqui na nossa terra, que foi Belchior. E ninguém mais, ninguém menos, para se apresentar com ele, nosso querido esquerdinha da gaita harmônica. Muito bem-vindo, esquerdinha, uma honra, uma alegria te receber em meu programa. Meu grande Ivan, a honra é minha, satisfação imensa nessa oportunidade de hoje, né? 20 de janeiro de 2022, aqui no Teatro Alberto Martins, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês, toda a equipe, né? E vamos lá. Antes de começar a entrevista com você, eu queria fazer uma singela, uma humilde homenagem. Você participou de uns momentos históricos da música popular brasileira, que foi esse grande encontro com Antônio Carlos Belchior, nosso grande poeta, nosso grande compositor, artista plástico, nosso grande pensador. Esteve aqui em Camaçari e você foi um dos músicos, né, que o acompanhou, que fez uma brilhante participação. Privilegiado, né? Ele também, todas as vezes, um amigo querido, todas as vezes que eu encontrava Belchior em São Paulo, ou em outros palcos por aí, ele dizia: como é que está nossa esquerdinha? Grande Belchior, um beijo para você, onde você estiver aí nessa imensidão desses outros planetas, encantando os anjos. Então, antes de começar a entrevista, eu queria fazer uma pequena homenagem a você, vendo essa imagem sua junto com Belchior. Foi esse momento, você com o nosso Bel. Como é que foi para você esse momento de ter se apresentado com o Belchior? Rapaz, meu grande Ivan, foi um momento único, né? Que é uma oportunidade única. Para mim foi uma honra muito grande, né? Uma coisa, eu fiquei assim lisonjeado e eu fiquei à vontade, porque o próprio Belchior me deixou à vontade e toda a equipe dele, juntamente com Diego Figueiredo, violonista, que foi o que mais me incentivou. Pode ficar tranquilo, não se preocupe, né? E eu já estava tranquilo, fiquei mais ainda. E eu já tinha algumas músicas de Belchior que eu toco ela na gaita. Aí ficou mais fácil, né? Comentaram a respeito de John e Divina Comédia Humana. E aí pronto. Foi bacana demais. E vendo aquela multidão. E quando você está tocando é prazeroso. As pessoas aplaudindo. É sinal que você está agradando o público, né?
E Deus me deu esse dom, Ivan, de aprender a tocar gaita com 9 anos de idade, em Pernambuco, Belém do São Francisco, né? Porque meus pais, tem um pouquinho do DNA de meus pais. Então essa sua labuta e esse seu encantamento com a música já vem da sua família. Não tenha dúvida. Meu pai era um simples violonista, seresteiro, né, que nas horas assim que ele gostava, era uma terapia para ele, né, e eu ficava escutando, só ouvindo, né, eu não tocava gaita ainda. E meu tio, que fazia parte da Filarmônica, né, lá de Belém do São Francisco, tem um teatro lá, em Belém do São Francisco, eu ia assistir, porque eu sempre fui apaixonado por música. Por isso que ficou fácil e Deus me deu esse dom. Ele me deu um realete pequeno, de plástico, e eu comecei a ensaiar, ficar tocando, insistindo. Aí meu pai dizia, menino, deixa esse instrumento, venha comer, meu filho. Às vezes eu deixava de comer para ficar. E é sério, e ficar tocando, e fui aprendendo. A primeira música que eu aprendi, acredite, foi Asa Branca. Ah, então vamos ouvir. Asa Branca do grande ouvir, professor, então? Para mim é uma honra. Foi o grande maestro, professor, tudo, o mestre dos mestres do forró, né? O grande Luiz Gonzaga, o Eterno. O Eterno. Porque todos os músicos aí que tocam aí, tudo é referência dele. Tudo bota ele como referência, e é verdade, não tem dúvida disso. Você sabe que o Paul McCartney, quando esteve aqui no Brasil, num das apresentações eu fui ver em Recife. E a plateia veio abaixo, aquela multidão no estádio, quando ele disse, agora eu vou cantar uma música de um grande rei. E aí cantou Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Tem várias que eu toco, mas vou tocar Asa Branca porque essa música é um dos carros-chefes de Luiz Gonzaga. Expandiu o sucesso dele, foi Asa Branca. É o hino do Nordeste, né, Ivan? É o hino do Nordeste. Tem uma coisa que também é muito bacana, que nos identifica, né? Porque, por exemplo, tanto eu quanto tantos que já passaram aqui, você, nós somos retirantes, né? Não tenha dúvida. Retirantes. Aí o Luiz Gonzaga retratava essa retirança com muita maestria, né? Então vamos lá, esquerdinho. O palco é seu. A honra é minha.
Bravo! Esquerdinha, esse genial músico brasileiro de Camaçari. Instrumentista também. Eu lembro que quando eu liguei para Belchior, eu falei, Belchior, a gente vai fazer uma semana de cultura aqui e eu queria fazer um pedido muito especial. E ele, sempre quando ele fazia show que eu estava por perto, eu pedia para ele cantar fotografia 3x4, né? Que eu adoro. E ele falou, já sei, já tá no repertório. Aí eu falei, não, eu tenho um amigo e falei sobre você, né? Aí ele, tá, vamos ver. E aí quando chegou em Camaçari, eu fui no hotel, eu levei uma gravação sua, de um dos festivais que você tinha participado aqui, e ele ficou impressionado. Disse, cara, esse menino é bom. E aí depois você foi comigo lá no hotel, né? E ficaram amigos, né? Porque eu lembro do Bel falando com você como se fosse da família, né? E no palco foi a mesma coisa, né? Vocês brilharam juntos. Verdade. Está, não tenho dúvida, eternizado esse não momento. Assim, para mim é uma honra. Eu estou sempre... Em primeiro lugar que eu tenho um acervo ao português. Eu tenho um acervo de várias músicas. E Belchior é especial. Eu tenho um acervo dele lá em casa que, quer dizer, foi prazeroso demais fazer um show com ele. E eu estou sempre sempre eu estou ouvindo, finais de semana, eu estou sempre ouvindo. E eu tenho um acervo muito... E Belchior, eu fico assim até sem palavras para falar desse grande poeta, esse cara, esse compositor respeitadíssimo. Pena que foi embora cedo. É uma pena, né? Eu fiquei sentido demais. Eu acho que Belchior já tem mais de 1000 anos. Porque às vezes a gente... Uma pena mesmo. Tem uma idade que a gente aparenta, mas tem uma existência, né? Já. Além do Belchior, que outras influências você carrega? Que outros músicos você ouve? Você gosta de interpretar? São muitos músicos. Eu toco... Tem músicas nacionais e internacionais. Tem músicos que eu admiro internacionalmente. Stevie Wonder, dispensa comentários, né? Phil Collins, Bryan Adams, inclusive no Festival da Música que eu participei, no teatro fora aqui do Alberto Martins, foi a música de Bryan Adams, tanto que está no YouTube. Mônica, que fazia parte da coordenação na época da cultura, ela escreveu essa música, Bryan Adams, Heaven, de Bryan Adams, que ela é em dó maior, inclusive. Sim. Além desse acervo, né, desse repertório internacional que você tem, você também acompanha, de quando em vez, alguns músicos de Camaçari, né? Faz show junto. Jorge Abelha. Rui Nunes, nosso grande... Que foi o primeiro músico, né? Quando eu fiz... Aliás, já foi convidado para vir aqui. Foi meu primeiro músico quando eu participei, assim... Aqui no teatro, quando era Teatro Magalhães Neto, foi Duval, mas não é Duval, Lélé, é Duval. O irmão dele é Fábio, que é muito músico bacana da Igreja Quadrangular, né? Até Rui era o baixista, Rui que trabalha na produção aí, era o contrabaixista. Nádia Meirelles, que minha amiga, minha vizinha. Esteve aqui. Tanto que meu CD instrumental, a música de Zizi Posse, a música de Zizi Posse, ela tem a participação de Nádia Meirelles. Aliás, é a única música que tem a participação dela, porque o resto tudo é tudo instrumental, né? Eu gravei no estúdio de Wallace, são 13 músicas, e eu tenho a honra de falar os músicos aqui. Sim, por favor. Teclado e arranjo, Nildo Rodrigues. Nildo, meu professor, grande, eu chamo ele de maestro. Contrabaixista, o grande Dega, canhoto, estilo de Paul McCartney, porque Paul McCartney é canhoto. Sim. Guitarra, o grande saudoso Alexandre, que Deus o tenha, rapaz, senti demais Alexandre. E baterista, sem comentário, Popstar. Edson Neve, baterista que eu tenho um maior respeito. Aliás, eu escolhi a dedo esses músicos, não foi à toa. E eu gravei o Wallace na Graba B, na bomba. Aliás, a gravação ficou magnífica.
Qual a música desse CD que você mais gosta de tocar? Todas, rapaz, todas elas, todas. Em especial? Tem várias músicas que eu toco dela, que eu toco desse CD. Que veio uma das que eu executo. A música de Phil Collins. Vamos lá. Pronto, e tem a do Scorpions, que eu gosto. A do Scorpions, a banda Scorpions. Então vamos lá. Todas elas eu gosto. Qual das duas que você quer tocar aqui com a gente? Vamos ver a de... Scorpions. Ok, vamos lá. Mestre Esquerdinha, bravo, bravíssimo. Esquerdinha da gaita harmônica. Harmônica. Quando você chegou em Camaçari, como é que você encontrou esses nossos queridos amigos artistas? Como que era essa Camaçari quando você chegou aqui, menino ainda de Pernambuco? Rapaz, meu grande Ivan, olha, assim que nós descemos em Camaçari, foi minha irmã Ivoneide, né, que foi nos buscar em Pernambuco, que nos trouxe. Uma voz lindíssima. né? Então, o que é que aconteceu? Eu me lembro até hoje que ela colocou no calendário a data, tudo certinho, como nós chegamos, e eu botei na memória, acredite. 14 de maio de 1978, acredite. Nós chegamos ali, na rua Zé Nunes de Matos, ali numa avenida de Seu Vasconcelos, e uma das famílias que eu primeiro conheci foi seu Enildo, que faleceu recente. Eu fiquei sentido demais, um dos meus amigos. Ele, o pai de Nildinho e de Marcelo, Enildo Ribeiro Guimarães. Se lembra? Que vocês sabem agora que como é que chama? Brasil Gás, pronto. A Brasil Gás pertence a ele, tanto que os meninos estão dando seguimento ao pai. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui na República, nas Zé Nunes de Matos. E o apelido de Esquerdinha, porque não só de futebol, de música, mas futebol também eu tenho uma noçãozinha. E o campo da Liga, Ivan, que não existe mais,
aqui na Camaçari de dentro aqui, né, Jardim Brasília, melhor dizendo, que até Renato Bahia, até ainda existe a casa dele lá, Renato Bahia. O que é que acontece? Eu comecei a pegar bola. Aí eu conheci Diógenes, Diógenes Neto, Passarinho, Calmon, Gilberto Derrico. Falando em Passarinho, eu lembrei de uma coisa. Tinha uns lugares, uns centros de cultura aqui em Camaçari que eu não esqueço. Eu fui depois, viajei por todo mundo, mas morei muito tempo em São Paulo, né? E na época que eu fui, tinha que o Passarinho e que eles tinham fundado aqui, que na época veio Xangai, Elomar. Cantoria. Passarinho, era Diógenes, era. Tem outro menino que fez o Passarinho, que eu não lembro o nome dele. Diógenes, Passarinho. Paulo Leitão. O saudoso Paulo Leitão. Pronto, Cantoria, quem inaugurou foi Paulo Diniz. Paulo Diniz. Depois veio um grande que eu tenho ao respeito, Xangai. O grande Xangai. Ali é um cara. Paulo Diniz. Que até, Xangai é fantástico. Não, ele é Eugênio Avelino. O nome dele, conhecido como Xangai. Eu tive na casa dele há 4 anos atrás, em Recife. Paulo Diniz está doente, está de cadeira de roda, enfim. Um músico extraordinário, né? E porque o João Neto, que foi o arranjador do meu primeiro disco, que é meu amigo, meu parceiro, também tocou com ele muito tempo, né? E me chamou para ir visitar Paulo Diniz. E a gente riu muito, porque apesar de estar na cama, cara, assim, tá... Ele era cadeirante, né? Desde aquela época, né, rapaz? Aí, ó. Com 80 anos. Paulo Diniz, pessoa... Com 80 anos, mas um humor. Pessoa bacana demais. Eu falava para ele o meu medo, né, no começo de cantar, né? Ele... Grande poeta, né, rapaz? Não tem medo de nada. Compositor de mão cheia, né, Ivan? Começou a citar alguns músicos brasileiros que desafinam. A vida passa o telefone. Ele é fantástico. E você não atende mais. Era um dos carros-chefe dele. E aí, Pingos de Amor. Ele falava com muito humor. Se esse traste canta, qualquer um pode cantar. Traste. Fantástico, Aí teve Cantoria, New Wave de Paulinho. Tinha o Bora Bora de Charles, ali perto do Correio, que eu tive a honra de tocar várias vezes com o Rui Nunes. Paulinho, rapaz, New Wave era uma referência. Era Recanto Show. Aqui na Radial C. Eu me lembro de tudo. Que maravilha. Meus amigos. Do popular ao erudito. Quem quiser te contratar, Esquerdinha, como é que faz? Onde é que te acha? Eu vou contratar a Esquerdinha para tocar comigo num grande disco. Eu vou contratar a Esquerdinha para tocar num casamento, numa festa, num aniversário. Como é que faz? Tem um local que eu fico, que é na Praça Abrantes, em frente à farmácia Drogazil. Já é outra atividade que eu até gosto, é tipo um paliativo. Eu trabalho como mototáxi. Certo. Mototáxi de frente, como eu disse, a Praça Brandes e a farmácia Drogazil. Eu estou lá sempre, todos os dias, de 8 às 17h30. E tem o meu contato, né? Tá, vamos pro contato, porque alguém do Rio de Janeiro. Quer contratar Esquerdinha para tocar no disco. Qual é o teu contato? 71 é o DDD. Que é da Bahia, Camaçari. 8311-0396. 71 8311-0396. na frente. Sempre, ou 9. 9. Esse meu contato já tem muito tempo com ele, né? Sou operadora. 8311 0396. 0396. Então, para terminar o Conversa com o Poeta, eu vou fazer um pedido especial, que é finalizar o programa com quem... É uma honra. Nós começamos, com o mestre Belchior. Você poderia finalizar essa participação? Com toda a honra. Com o Belchior. E antes eu queria agradecer mais uma vez a Prefeitura Municipal de Camaçari, a Secretaria Municipal da Cultura, a TV Camaçari Cultura, a vocês da produtora,
Gratidão a cada um de vocês pela gentileza, pelo profissionalismo. Muitíssimo obrigado por acolher o Conversa com o Poeta. Muito obrigado. E, para finalizar, eu queria fazer só uma provocação, não a você, mas que é diretor da produtora, que é um grande músico, Rui, um grande baixista, que eu vou ficar esperando você aqui no programa. Cobrar dele. Quando você montar seu show. Vamos aqui. Cobrar dele. Esperar você aqui com um show. Belchior. Belchior. Todo prazer. Bravo! Conversa com o Poeta chega ao fim. Um beijo no coração. Até a próxima. Conversa com o Poeta de hoje teve a honra, a alegria de entrevistar a memória da cultura dessa cidade, esse ator extraordinário, esse ser humano fantástico, meu amigo Humberto Magno, esse ator grandioso. Muitíssimo obrigado por você ter vindo, querido. Gratidão. Agradecer a você. Falamos de superação. Isso aqui é um exemplo para todos nós. Nosso querido irmão Jailson Ferreira, e das histórias da cultura dessa cidade, através da música, dos cantos que encantaram os clubes, as músicas, as histórias. Lembrança do nosso querido Belchior, nosso grandioso poeta e cantor, compositor Belchior, que tivemos a honra aqui de trazer Esquerdinha da gaita harmônica, que se apresentou com Belchior aqui. Muito obrigado. Obrigado, Camaçari. Queria agradecer à Prefeitura Municipal de Camaçari,
a Secretaria Municipal de Cultura, a TV Camaçari Cultura, a toda essa equipe aqui da produção da televisão, da TV Litorânea, e um beijo especial a todos aqui do Alberto Martins, o seu diretor, a todos vocês aqui, técnicos de luz e de som, que é uma honra e grato ser acolhido por vocês, do Teatro Alberto Martins. Muitíssimo obrigado. Gratidão. Camaçari, um beijo, até a próxima. Gratidão.